Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Estamos aqui para buscar a presença do nosso Deus, continuar dando sequência ao nosso estudo, falando sobre maturidade nos relacionamentos. Semana passada foi administrando conflitos, né? Sinal de maturidade. Hoje nós vamos falar que a falta de diálogo mata. Então, antes de nós começarmos a estudar a palavra, vamos estar orando, falando com o nosso Deus. Paizinho querido, muito obrigado porque o Senhor tem sustentado as nossas vidas, muito obrigado porque o Senhor tem trabalhado no nosso caráter, no nosso temperamento, através da Tua Palavra, e esses estudos têm nos ensinado que precisamos ser homens e mulheres mais maduros, homens e mulheres mais tementes a Ti, submissos ao Teu querer e à Tua vontade. Precisamos entender que há necessidade de termos o fruto do Espírito na nossa vida. Confessamos, Senhor, os nossos pecados, as nossas dificuldades, mas clamamos a Ti pelas Tuas infinitas misericórdias e que o Senhor continue operando nas nossas vidas. Nesse momento também Te agradecemos pelo dia, Te agradecemos pelas nossas famílias e Te louvamos principalmente pela família da fé e por esse momento que o Senhor nos concede de estarmos reunidos para estudar a Tua Palavra em Teu nome. Abre o nosso coração e a nossa mente, para que o nosso coração seja como terra fértil e a nossa mente possa alcançar e compreender o Teu querer e o Teu propósito para as nossas vidas. Tudo isso nós Te pedimos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 14, a partir do versículo 21, que diz assim: Então o rei disse a Joabe: Atendi ao teu pedido, vai, pois, e traze o jovem Absalão. Inclinando-se Joabe, prostrou-se em terra, abençoou o rei e disse: Hoje reconheço que achei mercê diante de ti, ó rei, meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra do seu servo. Levantou-se Joabe, foi a Jesur e trouxe Absalão a Jerusalém. Disse o rei: Torne para sua casa e não veja a minha face. Tornou, pois, Absalão para sua casa e não viu a face do rei. Nós vamos hoje trabalhar a questão de conflito, né, familiar. E aí fica a pergunta: quem nunca viveu um conflito dentro da sua família, dentro da sua casa? E aí nós vemos que, através da história de Davi e Absalão, mostra o quão perigoso é a falta de diálogo, né? Semana passada nós estudamos a questão dos conflitos no relacionamento, que às vezes esses conflitos são gerados por terceiros, mas a presença de Deus nas nossas vidas nos ensina que nós podemos, segundo a presença de Deus nas nossas vidas, sermos homens e mulheres que podemos agir com sabedoria, com discernimento, e nos colocar à disposição do Senhor, ainda que humanamente falando isso pareça que nós estejamos tendo algum tipo de prejuízo, nós aprendemos que é melhor valorizar pessoas do que coisas. Então, hoje nós vamos ver que nesses conflitos, quando falta o diálogo, ele é extremamente perigoso, pode levar à morte. Então, Davi, ele teve muitos filhos com muitas mulheres, e entre esses filhos estava lá Absalão e Tamar, que eram filhos de Maca, e também Amon, que era filho de Ainoã. E o desgaste, né, da relação entre Absalão e Davi começou quando a sua irmã foi violentada por Amon. Amon atraiu Tamar até o seu quarto e ali ele acabou violentando, abusando, estuprando a sua própria irmã. A sua irmã ficou muito triste com toda essa situação, porque depois que foi violentada, ela foi desprezada pelo irmão. O seu irmão Absalão
acolheu a sua irmã, mas também persuadiu que ela não contasse nada para o pai, que não falasse nada. O pai, quando tomou ciência de tudo isso que estava acontecendo, ele ficou muito indignado, ficou enfurecido, mas ele também não chegou para conversar com os seus filhos. Absalão foi gerando dentro do seu coração uma revolta muito grande, porque o pai tomou conhecimento e não fez nada, não confrontou a Amon. Então ele achou que a vingança era a melhor solução, a melhor saída. E a partir de então a gente vai percebendo que uma sucessão de tragédias vai se abatendo sobre essa família. Por quê? Por conta da falta de diálogo. A falta de diálogo gerou a morte de Amon, gerou a exclusão de Absalão do meio da sua família. Fez com que Tamar ficasse abandonada, desprotegida, desamparada, desassistida e talvez até se sentindo culpada por toda essa situação que se abateu sobre a sua casa, sobre a sua família. E as coisas não param por aí. Absalão fica afastado, banido, excluído da família durante muito tempo, até que o rei decide trazê-lo de volta através de uma estratégia de Joabe. Mas a gente percebe que quando o rei consente a volta de Absalão, ele não chama Absalão para conversar, ele não vai falar sobre as coisas que aconteceram, sobre como essa sucessão de falta de diálogo, de entendimento, de parar para conversar, de ouvir o outro. Nada foi falado. Ele permitiu a volta do filho, mas disse que não queria nem vê-lo e nem ouvi-lo. E isso gerou na vida do seu filho ainda mais revolta, a ponto de Absalão começar a colocar todo o povo contra o próprio rei. E o rei, nessa busca de tentar se manter no poder, acabou se afastando do seu filho ainda mais. E como resultado, isso acabou gerando a morte do próprio Absalão por Joabe, o comandante do rei, ele, num primeiro momento, tentou trabalhar para trazer o filho de volta, mas como esse trabalho parou por aí, porque às vezes a gente acha que basta, trazer o outro para perto e a gente já resolveu o problema, acabou culminando com a morte. Então, nós podemos perceber quão perigoso é nós guardarmos ressentimentos, tentarmos encobrir essas situações difíceis, não nos confrontar com as coisas erradas que às vezes acontecem com esses conflitos familiares. E tudo isso vai gerar morte. Então, esse texto, nesse ambiente familiar tenso, desunido, nós vamos ver que traz prejuízo não somente para a família de Davi, mas acaba contaminando todo o povo. Todo o povo naquele momento é afetado por uma questão familiar. Então, às vezes, você pode estar pensando aí, esse é um problema entre eu e meu irmão, entre eu e meu pai, entre eu e a minha mãe, entre eu e meu amigo, ninguém tem nada a ver com isso, a pastora não tem nada a ver com isso, a minha família não tem nada a ver com isso, mas isso mostra pra gente que não é verdade, que uma questão não resolvida, ela vai se agravando e ela acaba ultrapassando essa fronteira e atingindo outras pessoas, trazendo prejuízo para toda a nação. Então, o texto de hoje nos faz pensar que, primeiro, nós precisamos falar do que nos ofende. E quando a gente diz que a gente precisa falar do que nos ofende, não significa você chegar para o outro e despejar tudo que você está sentindo de qualquer forma e de qualquer maneira. Eu lembro que teve
Uma vez que eu estava pastoreando numa determinada comunidade, e eu lembro que no final do culto, uma pessoa chegou para mim com um dedo em riste, veio na minha direção, e a pessoa era grande, né? A pastora não tem nem 1,5 m, então vocês imaginem, a pastora pequenininha com a pessoa imensa, e ela veio com o dedo em riste para mim, me encurralando, até que chegou um ponto que eu não tinha mais para onde recuar, fiquei encurralada na parede, a pessoa com o dedo em riste, e ela falou, e eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Então eu esperei ela falar tudo, ela desacatou a pastora, e aí quando ela terminou, eu virei para ela e disse: terminou? Respira e senta, porque agora nós precisamos conversar. Então, isso mostra pra gente que eu poderia ter me exaltado, poderia ter gritado, poderia ter brigado, poderia ter dado as costas para ela, mas a gente precisa entender que nós precisamos agir com equilíbrio, moderação e tranquilidade. Então, se alguém te ofendeu, se alguém te magoou, se alguém te feriu, você precisa dialogar sim, mas não vá despejando tudo em cima da outra pessoa, tentando devolver na mesma intensidade, porque a gente nunca consegue devolver na mesma intensidade. Eu digo que a gente, quando vai revidar, a gente acaba usando uma força desproporcional à que foi empregada inicialmente. E aí você, em vez de resolver a situação, você gera um conflito ainda maior. Então, a fim de que nossas palavras sejam um instrumento para acalmar os irmãos, então você precisa, não revidar, porque quando nós revidamos, quando nós falamos com raiva, a gente perde a razão. A segunda coisa que é muito importante é falar no momento certo. E eu trago isso comigo. Se eu ficar muito aborrecida, muito chateada, a ponto de não conseguir coordenar os meus pensamentos, a ponto de saber que se eu falar naquele momento eu vou acabar ferindo, eu vou acabar machucando a pessoa que eu preciso conversar, eu prefiro esperar. Então a palavra de Deus nos orienta que a gente precisa esperar o quê? Um momento certo para falar, um momento adequado. Porque quando você fala no momento certo, no momento adequado, você consegue encontrar o caminho para o coração da pessoa, Então, esperar os ânimos se acalmarem para poder começar a conversar, Desistir de discutir não é sinônimo de covardia, porque às vezes a gente acha que a gente tem que dar uma resposta e tem que dar uma resposta à altura, que a última palavra não pode ser do outro. Não, você não entrar nessas brigas, não entrar nessas contendas no calor da emoção, isso é sinal de quê? De sabedoria, de maturidade, e principalmente para nós que somos cristãos, sinal de maturidade espiritual. Então, espere o momento certo para falar. Não fale na frente dos outros, não queira parecer melhor do que ninguém. Então, espera aquele momento propício, chama a pessoa, senta com ela, conversa com ela. E nessa conversa, a terceira coisa que a gente precisa entender é o quê? Saber escutar. Você não é dono da razão, você não é o único que está certo. Então, você precisa parar e ouvir, você precisa entender o outro também, se colocar no lugar do outro, procurar entender o que está acontecendo com o outro, o que levou o outro a ter aquele tipo de ação, aquele tipo de atitude, o que está acontecendo com o outro. Então, tenha calma,
Busque a direção de Deus, fale com o Senhor. Não entre em provocação, não entre em atrito, mas saiba ouvir, espera o outro falar, não interrompa. Seja calmo, seja paciente, porque Deus vai te usar, né? Então, a quarta coisa, reconheça os próprios erros e peça perdão. Se tem uma coisa que é difícil para nós, é pedir perdão. Às vezes a gente pede até desculpa, mas não pede perdão. Eu passei por uma experiência que a gente tem dificuldade de pedir perdão, principalmente quando a gente sabe que a gente não errou. E eu já vivi algumas situações da minha vida, e teve uma que me marcou, em que eu não fiz absolutamente nada de errado. Mas as circunstâncias foram acontecendo de tal maneira que quando eu vi, tinha uma grande confusão, e uma pessoa parou de falar comigo e eu não tinha feito absolutamente nada, mas a ação já estava lá armada. E porque as pessoas vão falando, né? Vão falando e quem fala vai aumentando, quem fala vai dando uma versão diferente. Então a pessoa, sem me ouvir, ela começou a ficar aborrecida comigo, chateada comigo, achou que eu era culpada por tudo e parou de falar comigo. E eu lembro que teve um dia que o Senhor falou comigo, vai lá e pede perdão. E aí eu lembro que eu questionei com o Senhor, mas não fiz nada, não fui eu que fiz, não fui eu que arrumei essa confusão. E o Senhor falou, vai lá e pede perdão. Não interessa se você não fez nada, se você não arrumou confusão, mas você tem que ir lá e tem que pedir perdão. E eu lembro que eu fui na casa da pessoa, pedi para conversar com ela, para pedir perdão. E eu lembro que essa pessoa morava num quintal muito grande, né? Então a casa dela ficava lá nos fundos do quintal. Ela abriu a janela e deu com as mãos como se dissesse, o que foi? O que você quer? O que você está fazendo aí? Ela não veio até o portão. E aí eu lembro que eu falei assim, Senhor, eu não acredito. Eu não acredito que o Senhor vai me fazer gritar daqui, porque eu nem sei gritar, eu não falo alto e eu vou ter que gritar daqui, Senhor, do portão, nessa distância toda para a pessoa. Aí, perdão, não acredito. E aí eu lembro que o Senhor falou comigo, vai, Lutermar, você vai ter que fazer isso sim. E aí o que a Lutermar fez? A Lutermar teve que gritar e pedir perdão. Eu sei que no momento pareceu extremamente difícil, mas quando terminou foi extraordinariamente recompensador, porque saiu de cima de mim um peso, eu não tinha feito nada e ali o Senhor restaurou o meu coração, restaurou a comunhão e as coisas começaram a fluir. Então, eu sei que às vezes é muito difícil, mas é preciso abrir mão do orgulho, porque abrir mão do orgulho é sinal de maturidade. Então, eu penso muito bem antes de falar e se errar, não tenha medo, não tenha vergonha de reconhecer os seus erros, as suas falhas, mas não permita que nada fique oculto, encoberto, mal resolvido. Nada de pendências para a sua vida. A quinta coisa, faça tudo para construir a paz no lar. Sempre que depender de vós, tenha paz com todos. Então, isso é um mandamento do Senhor, é um ensinamento da palavra de Deus para as nossas vidas. Às vezes nós queremos ter razão em tudo, queremos estar certo em tudo, ainda que custe a paz dentro do nosso lar, ainda que custe o bem-estar familiar. Então nós precisamos ser mais reflexivos, mais amorosos, cuidadosos, zelosos uns para com os outros. Eu não estou dizendo que você vai compactuar com as coisas erradas, mas você vai se posicionar da forma adequada, da maneira certa, falar com moderação, equilíbrio, tranquilidade, sem se exaltar, sem gritar, não vai ofender, não vai agredir e sempre que for possível,
a sua fala é uma fala de conciliação, uma fala de restauração, uma fala que busca o perdão. E por último, orar sem cessar. Orar pela nossa família, orar pelos nossos amigos, orar pelos nossos irmãos. Porque se uma coisa que me chamou a atenção na lição anterior era a questão do clã. O clã era uma família ampla, e hoje nós não queremos ser responsáveis uns pelos outros. Hoje nós não queremos cuidar uns dos outros. Nós somos muito egoístas, nós reduzimos o número de pessoas que estão debaixo da nossa tutela espiritual, porque nós não queremos nos preocupar com muitas pessoas, porque, como diz a palavra, que quem tem muitos amigos tem muitos problemas, porque aumenta o grau de responsabilidade sobre a vida das pessoas. Então, a palavra de Deus nos ensina que nós somos responsáveis por aqueles que estão à nossa volta e que nós temos um testemunho, que nós temos uma vida comprometida com a palavra de Deus, e essa vida comprometida com a palavra de Deus nos leva a ser diferente, a ter relacionamentos saudáveis, relacionamentos maduros, ter saúde emocional, saúde espiritual. E muitas pessoas estão adoecidas dentro das igrejas porque não têm tido essa saúde espiritual, essa saúde emocional, porque não sabem se portar da forma correta, da forma adequada. Mas a palavra de Deus diz: peça a mim sabedoria, que eu dou, eu não lanço no rosto, mas eu ensino. E Deus está aqui para nos ensinar. Então peça ao Senhor que Ele te dê. Davi pode não ter sido um pai ideal, e a sua omissão gerou dor, sofrimento para ele, para seus filhos e para o povo também. Certamente, assim como Davi, nós falhamos, eu e você falhamos, nós não conseguimos acertar sempre, mas o grande problema não é acertar sempre, é quando erra não reconhecer os erros e não corrigir os erros e não pedir perdão e não falar sobre o assunto. Esse é o maior problema, mas a graça de Deus, né? Temos sempre a chance de melhorar e buscar na graça divina caminhos para o nosso convívio familiar. Então, o diálogo é fundamental para isso. E aí eu lembro de uma canção antiga que diz assim: a começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu é em nós. A pastora desafinou, né? Mas você vai suportar isso, vai me amar, não vamos criar conflito nem contenda. Mas essa canção diz que é a começar em mim, é a começar em você, é a começar em nós. Para quê? Para que a gente dê o primeiro passo, para que a gente vá na direção do outro, buscando a restauração, buscando a reconciliação. Então a lição de hoje é uma continuidade da semana passada. E por quê? Porque isso é muito importante. Porque se nós queremos ter uma vida abençoada, não podemos ter assuntos pendentes com ninguém. Nada pode ficar subentendido, nada pode ficar mal resolvido. Eu não posso achar, eu tenho que ter certeza. E só temos certeza quando vamos falar com quem de direito. Não é perguntando para A, para B ou para C. Não é falando sobre A, B ou C. Mas é indo em direção ao outro, àquele que está diretamente ligado. É perguntando, é enfrentando com coragem, com temor, entendendo que o outro também é alvo da graça de Deus que nós superamos, que possamos nos dispor a ser canal por onde as mudanças começarão a acontecer em nossa família, no nosso trabalho, na nossa igreja, aonde você estiver, que você seja um canal de bênção, que você seja um canal de paz, que você seja um canal de restauração, de harmonia, que nós possamos verdadeiramente ser a igreja que o Senhor quer que nós sejamos. Uma igreja unida, uma igreja abençoada, uma igreja que tem tudo em comum, porque tem prazer em partilhar. Então, não adianta eu estar lá na igreja parecendo ser aquilo que eu não sou, porque nós podemos enganar as pessoas que estão à nossa volta, mas a Deus ninguém engana. Então, que o Senhor esteja nos ajudando a ter essa maturidade
de lidar e administrar os nossos conflitos e buscar a paz, buscar o perdão e a reconciliação. Amém? Paizinho querido, muito obrigado, porque o Senhor tem falado conosco durante essas 2 semanas, porque sabemos que temos muitas situações que estão pendentes, mas o Senhor tem nos chamado a atenção, que é tempo de corrigir essas pendências, é tempo de ir em direção ao nosso próximo e buscar a reconciliação, buscar a restauração. Não deixa, Senhor, que nada fique encoberto, mas porque quando nós deixamos essas situações encobertas, isso gera morte. Não somente morte física, mas a pior morte que pode haver, que é a morte espiritual. E morte espiritual é estar longe da tua presença, é romper com a comunhão para contigo. Então ajuda-nos, Senhor, a lidar com esses conflitos da melhor maneira possível. Dá-nos sabedoria, dá-nos graça e ajuda-nos, Senhor, a entender que dependemos uns dos outros, porque assim como queremos ser um contigo, nós precisamos ser um com os nossos irmãos. Assim oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe.